Vamos compreender o que diz o artigo 29 da Emenda Constitucional número 103, que alterou o sistema de previdência social no Brasil. O artigo 29 está assim redigido: até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Ou seja, aquele trabalhador que receber no período de 1 mês valor inferior a um salário mínimo mensal. Repito, atualmente R$ 1.045. Para que esses trabalhadores tenham a contribuição considerada, ou seja, a contribuição mínima que nós temos é atrelada ao salário mínimo. Então, essas pessoas deveriam fazer uma complementação, deveria complementar a sua renda de forma a alcançar o quê? O limite mínimo exigido, bem como utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Ou seja, vou utilizar o valor que ultrapassou, que foi a mais referente a 1 mês, no próximo mês. Ou ainda, agrupar contribuições inferiores, todas aquelas contribuições que forem inferiores ao limite mínimo, eu posso fazer a junção, juntar essas contribuições, limite mínimo, de diferentes competências de outros meses anteriores para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Agora preste atenção aqui, para esse agrupamento de contribuições, nós devemos observar o que diz o parágrafo único do artigo 29 da Emenda Constitucional número 103, o qual está assim redigido: os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput, acabamos de ler acima, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Explico melhor. Suponha que no mês de novembro, uma das minhas contribuições foi superior ao limite mínimo daquela competência. Ou seja, logo eu tenho um saldo aqui. Eu posso utilizar o que ultrapassou desse limite mínimo. Agora, eu posso utilizá-lo até o mês de dezembro. Não posso utilizar, por exemplo, no mês de janeiro do ano seguinte. Suponha que nós estivéssemos no mês de novembro de 2020. Eu poderia utilizar esse valor que ultrapassou ao limite mínimo no mês de dezembro. Caso sobrasse algum valor, eu não poderia, por exemplo, utilizá-lo no mês de janeiro ou fevereiro de 2021. Isto porque o dispositivo nos diz que isto deve ser feito ao longo do mesmo ano civil. Não posso utilizá-lo, portanto, no ano seguinte. O parágrafo 14 do artigo 195 da nossa Constituição está assim redigido: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência, ou seja, o pagamento mensal cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições, ou seja, a junção das contribuições. Agora, como isto será feito, nós ainda não sabemos. Isto porque
esse parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, conforme vocês podem verificar, foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 103. E o artigo 29 da Emenda Constitucional número 103, que acrescentou esse dispositivo à Constituição, diz que nós devemos ter uma lei para dispor sobre esse parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal. E nós ainda não temos uma lei, nós não temos ainda um decreto para regulamentar esse dispositivo, a fim de possibilitar ao INSS o cálculo e o pagamento correto dos benefícios previdenciários, bem como termos de forma definitiva a regulamentação no que se refere às contribuições previdenciárias. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação, bem como deixa o seu like e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, a fim de que consigamos informar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.